Hello, hello, meus irmãos! Que maravilha estarmos juntos aqui, né, compartilhando dessa graça que é viver a santidade da família e do matrimônio. Olá, eu me chamo Jaciara Colasso, que é meu esposo, Tiago. Nós somos da comunidade católica Face de Cristo e viemos para a comunidade em 2009 e hoje somos consagrados da comunidade. Temos duas filhas, né, a Nicole, a Ariel e a Maria Letícia, que estão em casa, né? Pense num negócio bacana, é viver essa graça, né, da paternidade, da maternidade. E nós somos convidados para estar falando para você, né, e estar vivendo essa graça de como podemos melhorar ainda mais, né, nessa missão, nessa graça especial que o Senhor nos colocou, né? Hoje a gente está ouvindo muito falar de adaptação, né, que a gente está vivendo esse momento, né, turbulento, né, e uma coisa muito importante é a gente ter a capacidade de mudar. Né? Hoje se fala demais em adaptação, né, e a gente precisa, né, entender isso. O mundo está mudando, né? E será que e uma pergunta que a gente precisa fazer é: será que a gente precisa mudar? Né? Hoje a gente precisa refletir cada vez mais que mudanças são necessárias para poder a gente ser feliz. E o mais importante, fazer o outro feliz. Né? Esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito. Já que aceitamos vivermos essa graça do matrimônio, né? Essa graça ela tem que ser acompanhada dessa missão, desse propósito, de fazer o outro feliz. Né? E diante dessas adaptações que a gente precisa, né, vem essa primeira reflexão. O que precisamos mudar, né? Aonde precisamos mudar, né? Principalmente no ordinário do dia a dia, né? Como eu posso conquistar meu cônjuge no ordinário do dia, né? E isso é muito importante. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o matrimônio não é uma receita de bolo, né? Então eu vou colocar aqui, vou fazer assim, não. É uma experiência única, uma experiência conjugal, uma experiência do casal, né? Tem coisas que vão funcionar para mim, mas pode não funcionar para você, né? E isso é o mais importante, a gente partir desse ponto de vista, né? Matrimônio não é uma receita de bolo. Lógico que os princípios do matrimônio eles não mudam, né? O respeito, a fidelidade, o amor. Porém, as formas que a gente tem que fazer para poder conquistar, elas podem e elas devem mudar. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa oportunidade. E a gente quer trazer, através dessa formação, dessa reflexão, através de 4 palavras, uma forma simples, né, que possa te ajudar, né, a conquistar o outro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E para dar continuidade, nós possamos pegar nossas Bíblias, né, e vamos em João 2, 1. Eu vou ler aqui para vocês, para nós, e nós vamos refletir dando seguimento a essa maneira de conquistar um ao outro. No 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E dando continuidade, né, desse momento onde nós estamos refletindo sobre a conquista com o outro, né?
E nesse versículo 3, se a gente perceber, ele fala assim: eles não têm mais vinho, o vinho acabou. E eles estavam celebrando um momento de alegria, era o casamento, era um momento maravilhoso, todos estavam alegres, né, celebrando. E aí veio uma situação desafiadora, o vinho acabou. E será se, eu lanço uma pergunta, será se nós podemos ficar bem apesar das dificuldades? Às vezes a gente está num momento de empolgação, de vivendo bênçãos na nossa vida, e aí de repente nós levamos um susto. Sim, nós podemos sim. E é por causa das dificuldades que eu aprendo a tirar proveito das situações. E se a gente pegar essa reflexão, nesse momento onde o vinho acabou, o que foi que aconteceu? Nossa Senhora percebeu tudo. E ela antecipou. Ela se antecipou. E aí Jesus realizou um milagre, né? Que grande graça a gente pôde perceber nesse evangelho e que a gente pode trazer para nossas vidas. E quando a gente caminha nessas 4 palavras, né, onde eu vou iniciar a primeira parte do pensamento crístico, e hoje nós vivemos, como o Tiago bem colocou, momentos de tribulações, dificuldades, né, onde o vinho acabou, né, e esse vinho você pode levar para a sua vida em todas as instâncias, nós como casais, nós como famílias. Que vinho é esse que acabou? Às vezes será se você acha que o amor acabou, ou é o vinho que acabou, a dificuldade financeira, a dificuldade do relacionamento, ou o desemprego, ou as dificuldades familiares. E aí nós possamos refletir. E muitas vezes, muitas coisas não estão bem fora, né, fora de nós, mas da nossa casa, né, na nossa família e tudo mais. E aí a gente deve ir além, entendendo que as coisas estão mal fora e é porque algo está ruim dentro. Quando algo fora está ruim, com certeza algo dentro de nós também está ruim, né? Muitas vezes nós não estamos bem com nós mesmos. E uma pergunta eu gostaria de fazer, para a gente refletir. Quais pensamentos e sentimentos estamos tendo sobre nós mesmos e sobre o nosso cônjuge? Que pensamentos são esses? Porque a forma como a gente se sente, né, como nós nos sentimos, elas refletem muito nas nossas relações comigo mesma e com os outros e com o nosso cônjuge. Será que a gente está tendo pensamentos, sentimentos que nos fortalecem, fortalecedores, ou sentimentos e pensamentos enfraquecedores em relação a mim mesma, a nós mesmos, ou em relação ao nosso cônjuge? E aí, quando eu tenho esse sentimento, onde o mundo hoje nos leva a gente agir como super-heróis, né? Eu como mulher, né, muitas vezes eu quero agir como uma super-heroína, eu quero ser a melhor mãe, eu quero ser a melhor esposa, eu quero ser a melhor profissional, ou eu quero ser a melhor dona de casa, que melhor cozinha, eu quero ser tudo. E aí, muitas vezes, a gente cai numa cilada de a gente, às vezes, não responder aquilo que a gente quer, e aí a gente se frustra. A gente começa a se sentir mal com nós mesmos. E isso reflete ao nosso redor. E aí vem a angústia, vem uma cobrança exagerada, um pensamento ruim de nós mesmos. E o Senhor, Ele colocava no meu coração, quando eu rezava nesse ponto, Ele colocava muitas pessoas que em casa, né, muitos de nós, a gente é atormentado por sentimentos de solidão, né? Isso nos leva muitas vezes a nos sentir sós. Ou porque a gente não se abre, né? Às vezes a gente se fecha, ou então porque o outro não nos dá atenção. Às vezes a gente está em casa, com as pessoas da nossa família, mas a gente se sente só. Ou então, às vezes a gente sente o sentimento de carência, né, de achar que ninguém está olhando para nós, né? E muito cuidado, porque aí onde vem a ação de Deus, porque só Deus, só o amor de Deus pode nos preencher esses vazios que tem dentro de nós, mas que isso gera algo muito ruim em nossas ações. E sentimentos de impotência, né?
de nós se sentem incapazes, se sentem improdutivos, né, nesse momento diferente de mudança. E aí a gente acha que tudo que eu vou fazer não vai dar certo. Já tentei tantas coisas e não dá certo, e agora também não vai dar. E nós vamos sendo consumidos por esses sentimentos, o sentimento de milindres, né? A gente às vezes se sente, por tudo a gente se sente afetado. Eu me lembro que às vezes a gente acha insignificante nesse momento, né, que a gente está se cuidando, né, que está mais em casa. Eu comecei, despertou em mim um sentimento assim, de fazer receitas, né, receitas fit, né, coisas saudáveis, e comecei a buscar isso. E eu comecei a fazer, e aí eu fazia, preparava, né, para o Tiago experimentar, e aí ele sempre fazia um comentário. Tá faltando isso, eu acho que poderia ser assim, né? E no início eu ficava chateada, né? Eu me sentia, poxa, eu estou me esforçando, né? E eu achava que ele não estava reconhecendo. Mas aos poucos eu fui vendo, né? A gente muda a nossa visão, a nossa forma de ver as coisas. E eu comecei a pensar diferente. Ele está me dando dicas e eu vou me melhorar. Até porque ele tem um padrão muito alto, né? Porque a mãe dele cozinha super bem, né? Mas, assim, é brincadeira. Mas eu comecei a ter uma atitude diferente. Se eu vou fazer, eu estou me esforçando e estou aprendendo, é uma habilidade nova, né? E eu tenho que compreender e ele está me ajudando nisso. Né? E a gente se vê, às vezes, com esses milindres, né? A gente se fecha. E também a gente vem os sentimentos de medo. Às vezes a gente fica atordoado, com medo disso, daquilo, de sair de casa ou de outras coisas, enfim. E esse medo, ele gera em nós o fechamento. Ele gera em nós a falta de perdão. A gente começa a se magoar com tudo. E a gente começa a tudo isso refletir nas nossas ações. Eu me lembro que quando tudo isso iniciou, eu sou profissional da saúde, né? Falando um pouquinho da nossa vida, e eu tive que continuar, né, na batalha, na linha de frente, né, saindo todos os dias, né, lidando com tudo isso. E me veio assim, uma angústia, assim, quando a gente tem algo diferente na vida da gente, primeira reação é fugir, a gente quer fugir de tudo, a gente quer se esconder. E aí logo depois eu disse, não, eu tenho que encarar essa realidade, eu não posso fugir. E aí eu comecei a trabalhar a minha oração, a forma como eu me senti em relação a mim mesma. Só que eu fiquei tão voltada para mim mesma que eu esqueci do mundo ao meu redor, da minha casa, da minha relação com o Tiago, com as meninas, porque eu estava vivendo aquela dor tão grande interna em mim, descobrindo algo novo, né, lidando com os meus medos, com minhas angústias, com meus conflitos, mas eu deixei de olhar para o lado. E quando eu vi, o Tiago estava super chagado comigo por algumas posturas e atitudes minhas, e eu, ao mesmo tempo, achando que ele não estava olhando o meu sofrimento, né? E às vezes a gente não acha que quer que o outro adivinhe, né? Que o que a gente está sentindo, e graças a Deus pela oração do Espírito Santo foi mostrando tudo isso, e a gente chegou ao ponto de nós conversamos, rezamos, ele falou como ele estava se sentindo, eu coloquei também o que estava passando no meu coração, e ali o Espírito Santo começou a agir. Né? Ali a gente deu abertura para Jesus nos nossos corações e na nossa relação como esposo e esposa. Né? E para essa primeira parte, a gente deve sim dar essa importância, esse olhar para si, a esse pensamento sobre nós mesmos, esse conhecimento de si, não só de si, mas também do outro. E será se eu sou uma pessoa que eu me aceito? E às vezes quando a gente tem dificuldade de se aceitar, a gente tem dificuldade de aceitar o modo do outro. E às vezes a gente quer olhar para o outro, mudar o outro. E quando a gente não se aceita, aí vem uma dificuldade maior de se melhorar. Né? E aqui eu reforço 2 pontos. É o modo como eu me sinto internamente e o modo como eu reajo às coisas, né? Como eu me comporto. E o que fazer para a gente se sentir melhor? A gente tem que encontrar estratégias. Aqui é uma proposta dessa conquista, onde primeiro, para eu conquistar o outro, eu tenho que me conquistar, eu tenho que estar bem comigo mesma. E aqui nós vamos para a parte prática. Como é que eu posso me sentir melhor? Né? Existem várias formas, já que a maneira de me cuidar mais, às vezes você começar
a se preocupar com sua saúde, você começa a fazer pequenas mudanças, você começa a priorizar a oração, né, a sua oração pessoal, a importância de ter tempo de qualidade. Aqui uma dica muito boa que a gente faz, né, a gente vem buscando isso, é onde a gente estiver, o que a gente estiver fazendo, estar presente. Esteja presente. Se a gente está com nossos filhos, eu esqueço o celular, estou ali com eles. Se eu estou com meu esposo, dialogando, conversando, ou assistindo um filme, ou fazendo algo, eu estou ali com ele. Então, isso ajuda muito, né? E aí a gente vai para o próximo passo. Exatamente. Pegando o gancho no que a Jaciara falou, né, que é o aspecto da comunicação. Né, e esse aspecto é um dos aspectos mais importantes, né, porque comunicação nada mais é do que comportamento. Né? Como você está se comportando? Como eu me comporto influencia no comportamento do outro. E isso é muito importante. Né? Meus irmãos, né, Deus é incrível. Deus, em sua infinita bondade, Ele nos fez para a excelência. Né? E muitos de nós hoje nos encontramos desanimados, nos encontramos abatidos, nos encontramos tristes. Nós estávamos assim. A Jaciara estava abatida, né? E eu fiquei abalado porque ela não se comunicava comigo, ela não externalizava aquilo que ela estava sentindo. E aquilo também foi me entristecendo, né? Mas a falha foi minha, né? Eu posso dizer que a falha foi minha, por quê? Porque eu não me interessei, eu não perguntei, eu não me comportei, eu não me comuniquei com ela, né? Então Deus, na sua infinita bondade, Ele nos faz a excelência, né? Não importa se você está, né, se você está triste, né? O mais importante é você entender que Deus não lhe criou para tristeza, né? Deus lhe criou para felicidade. Não importa se você está desanimado, né? Você não é desanimado. Não importa se você está triste com o seu relacionamento, se você está insatisfeito. Não é isso que Deus quis para você. Né? E é muito importante a gente ter esse entendimento. A forma como nós estamos não necessariamente é a forma por qual nós fomos criados. E isso é importante. Né? Então aqui a gente tem que cair em si. Será que eu estou vendo as coisas acontecerem e não estou fazendo nada? Eu via ela triste por estar tendo que sair, né, por estar tendo que se expor, por estar tendo que trabalhar, e eu não estava fazendo nada. E aí eu caí em si, né, e a oração, como ela muito bem falou, nos ajuda a isso. E a comunicação, gente, é tudo. Né? A comunicação é a base para a confiança, né? E a confiança é um dos pilares do matrimônio. Né? A comunicação é a base para o diálogo. Né? E hoje, cada vez menos, as pessoas estão se dialogando. Né? Um fala de um lado, outro fala do outro. Né? Ninguém se escuta, ninguém se entende. Nós vivemos verdadeiros monólogos. Né? Só um fala de si e a gente não se preocupa com o que o outro sente, com o que o outro pensa, né? E a gente tem que começar a cair em si, né? E se preocupar com o outro, né? E aí o diálogo vai nos ajudar a termos matrimônios mais saudáveis, a termos relações mais saudáveis, né? Deixar de olhar só a minha necessidade e procurar olhar a necessidade do outro. E uma forma muito interessante, né, da gente fazer isso é perguntando, né? Perguntando, né? Um exercício que eu quero deixar para você: pergunte. Pergunte das coisas mais simples do dia, de como foi o dia da pessoa, por mais que ela esteja ali trabalhando de home office em casa do seu lado. Pergunte como é que foi o trabalho naquele dia, né? Pergunte sobre a vida dela, quais são as questões, né, que ela está sentindo, né? Passe a ser interessado e deixe de ser interesseiro. Né? Muitas vezes nós temos atitudes interesseiras, buscando só a nossa satisfação, e deixamos de ser interessado na pessoa, né? Pergunte coisas sobre a história dela, né? Um momento apropriado para poder a gente viver isso, né? Pergunte sobre os sonhos dela, né? Pergunte sobre a perspectiva do futuro que a pessoa tem a partir de agora. Isso é muito importante. E importante, perguntar e escutar. Escute com atenção, né? Muitas vezes a gente pergunta e a gente tem uma resposta pronta. A gente quer, né, de uma certa maneira ajudar, né, falando o que a gente acha. Não. Escute o seu parceiro, escute seu companheiro, escute seu esposo, escute sua esposa com atenção. Se atente aos detalhes, né, aos mínimos detalhes. E a partir daí, você vai perceber, né, que você vai conseguir crescer na graça do matrimônio, né, através dessa escuta, através de entender o sentimento do outro, porque cada vez mais, porque sempre, né, eu acho que
Principalmente agora, nós estamos precisando de companheiros. Nós estamos precisando de companheiros, e o Senhor me faz lembrar da passagem do livro do Eclesiástico, e eu queria até que a Jaciara abrisse aí para mim e lesse, né, que fala justamente sobre isso, né? 2 é melhor do que 1. Está lá em Eclesiástico 4, né, de 9 a 12. Leia aí para a gente, Jaciara, por favor. Mais valem 2 que um só, porque terão proveito do seu trabalho. Porque se cai, um levanta o outro. Quem está sozinho, se cai, não tem ninguém para levantá-lo. Se eles se deitam juntos, podem se aquecer. Mas alguém sozinho, como vai se aquecer? Alguém sozinho é derrotado. 2 conseguem resistir. E a corda tripla não se rompe facilmente. Palavra do Senhor. Graças a Deus, né? E o Senhor vem nos falar exatamente isso, né? A corda tripla não se rompe facilmente, né? Se você está só, se você cai, é muito mais difícil de você levantar. Por isso a necessidade de ter um companheiro, de ter um parceiro, de ter um cônjuge, né? E principalmente nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Nunca foi tão necessário, né, tão importante a presença do outro na nossa vida, né? E aí a Jaciara vai falar agora sobre a questão da colaboração, que é colocando essa comunicação em prática. Como a gente pode colaborar com o outro, principalmente nesses momentos difíceis. Não é verdade, Jaciara? Isso, exatamente. E a comunicação, né, a comunicação ela é a base para a colaboração. Esse ponto da colaboração, eu quero propor algo para nós, né, como casais, como famílias, para que a gente possa agora viver nessa colaboração, clamar esse milagre. Que a gente possa, assim como esse milagre do vinho, da água que se transformou em vinho, né, esse milagre de Jesus, que a gente possa clamar, resgatar em nós essa esperança dos nossos corações, de que é possível sim. E principalmente quando a gente muda o foco da nossa atenção. E eu queria convidar, a gente estava lendo o versículo 3, né, do Evangelho de João 2, e eu quero, do versículo 3, a gente ir para o versículo 11, onde ele diz: esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. É isso que o Senhor quer. Ele quer manifestar essa glória nas nossas vidas, para que a gente possa crer nesse projeto que Deus colocou em nós, o projeto da família, que é de Deus. E aí, nesse despertar desse milagre, a gente deve voltar ao início. Eu colocava a gente lembrar por que nós casamos. Aquele momento do início, no caso eu e o Tiago, né, 12 anos atrás, a gente fez agora nesse período, e como vocês se conheceram, né, a gente sempre lembra como é que a gente se conheceu. Foi um momento muito especial, onde realmente a gente viu assim, que foi a ação de Deus nas nossas vidas, né? A gente ainda estudava, era colégio. Como foi que vocês se conheceram? Resgatar esse início nos dá esperança. E ao longo dessa história, chega eu me emociono, porque como os momentos onde nós podemos lembrar em que um foi suporte para o outro, né? Não só nas alegrias, mas também nas dores. Com certeza, em algum momento da nossa vida, da nossa história 2, em família, um foi suporte para o outro. Então, a gente não pode esquecer isso. Isso está selado no nosso coração. A gratidão ela deve ser maior do que o murmúrio. E aí eu me lembro que agora a gente comemorou os 12 anos de casado, né? E num momento diferente, né? A gente sempre comemorava, ou viajava, ou ia para um lugar especial. E o lugar que nós comemoramos foi no nosso quarto, né, amor? A gente pegou uma mesa, colocamos lá, o Tiago preparou um vinho, pedimos uma excelente comida e ficamos lá os dois conversando,
né, conquistando um ao outro. A gente não pode perder essa graça, deixar passar pequenas coisas. E como foi grandioso. Ali a gente sentiu, como o Tiago colocou na passagem de Eclesiastes, sentiu esse aquecer o quarto no ar-condicionado, mas a gente estava aquecido pelo amor de Deus. E é importante a gente viver essa sintonia, essa harmonia. Será que a gente está buscando viver essa harmonia entre os dois, entre a família? E isso é uma atitude colaborativa. Quando eu busco, eu me disponho a viver essa harmonia. E muitas vezes a minha atitude ruim, não colaborativa, ela me leva a situações enfraquecedoras. Um exemplo, né, algumas situações que a gente pode ver. Será que tudo que eu faço é com o intuito de ser reconhecida? Às vezes, a gente que é mulher, né, às vezes a gente tem essa questão de a gente querer absorver tudo. A gente quer absorver as coisas do trabalho, a gente quer absorver as coisas de casa, a gente quer, né, absorve tudo, as tarefas. E, às vezes, quando menos espera, a gente absorve tudo e está reclamando depois, que está sobrecarregada, que ninguém ajuda. E essa atitude colaborativa, né, de colaboração, ela vem disso, da gente poder dar espaço também para o outro. Né? A gente buscar viver em harmonia os dons uns dos outros. Né? Em casa, a gente tem que buscar viver isso também. E às vezes a gente só quer fazer as coisas esperando elogios. E a gente, muitas vezes, caímos na tentação da gente querer, em tudo que a gente faz, a gente esperar a aceitação do outro. E se o outro não corresponde ao que você idealizou, aí a gente se fecha, a gente se frustra, a gente muda o nosso humor, a gente fica de cara feia, a gente resmunga, fica fechado. E como isso prejudica essa atitude colaborativa? E outra coisa que nós caímos muito na cilada de buscar sempre estar certa. Sempre eu acho que eu estou certa. Né? E isso acontece quando eu quero decidir só. Um bom exemplo é esse. Às vezes, quando a gente menos espera na relação a dois, né, a gente deixa de ter uma atitude colaborativa quando tudo eu quero fazer. Eu decido só. Decido uma compra online, decido um pagamento, decido tudo só. Algo em relação ao trabalho, ao meu negócio, e não comunico ao outro, não busco a escuta do outro, né, como o Tiago muito bem falou. Outra compreensão também é em relação à história de vida do outro. Né? Porque às vezes a gente cai na tentação de olhar com condenação. E quando eu julgo o meu cônjuge, eu acabo me fechando e não tendo a atitude de colaborar. Né? Eu sempre espero. E aí, às vezes, a gente tem a fraqueza, né, de, na queda do outro, a gente reforçar isso. Às vezes, o outro ele tem uma dificuldade, ele está com uma atitude não muito legal, às vezes não está rezando, às vezes está assim um pouco desanimado, às vezes o outro está com algum problema, algum estresse, ou com alguma questão familiar, com os pais, família. E o que é que a gente muitas vezes cai em tentação? De reforçar esse problema, de julgar, de colocar o outro ainda mais para baixo. E isso é uma atitude que não colabora. É uma atitude que faz um se fechar ainda mais para o outro. Às vezes até mesmo de partilhar. Às vezes eu tenho medo, não quero partilhar com o outro, porque eu tenho medo de no dia seguinte o outro vir e se utilizar daquilo para me colocar mais para baixo, apontando as minhas dificuldades. Né? E aí a gente deve ter essa atitude de sempre assumir as coisas, né? De estar sempre disposto, de ir além. Às vezes a gente é tão proativo lá fora, com os familiares, a gente ajuda, no trabalho, a gente é uma excelente profissional, e às vezes em casa a gente não tem essa atitude proativa, a gente só espera. E isso nos desanima, isso nos cansa de continuar. E aí, o senhor me fazia lembrar, a gente tem 2 filhas, né? Tem a Nicole de 4 anos e a Letícia de 1 ano e meio. E eu lembro que
quem tem filho, né, pequeno em casa, a gente sabe dos cuidados, né? Assim, no início, aquele bebê que depende desse, não só do amor, mas também, né, do cuidado, né, de todos os aspectos, né, do pai e da mãe. E é uma demanda muito grande, né, principalmente nos 2, 3 primeiros meses. E eu sempre clamei assim ao Senhor para que eu pudesse ter esse entendimento de todos aqueles cuidados eu ir lá e fazer. Porque se eu ficar numa atitude de esperar, eu queria tanto que o Tiago fizesse isso e às vezes a gente não comunica. E aí, eu indo e fazendo aquilo, cuidar, limpar, dar a comida, eu não espero. E aí, quando o outro vem e faz de forma livre, como é maravilhoso. Não é uma cobrança. Né? Eu entendo que aquilo ali, a responsabilidade é minha. Assim como o outro também entende que aquela responsabilidade é dele. E aí, quando os dois fazem de forma livre, aí tudo acontece em forma de sintonia. Né? E esse milagre, né, que a gente clamava no início desse ponto da colaboração, ele acontece quando a gente vê e faz as coisas de forma diferentes. E são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Os pequenos detalhes levam a grandes realizações, levam a grandes mudanças na relação. E são esses pequenos feitos, essas pequenas ações, diariamente, levam a tudo isso que o Senhor quer de nós, como casais e como famílias. E como eu disse, né, o matrimônio não é uma receita de bolo, né? E uma das coisas que nos ajuda e que vai ajudar você, que está me ajudando demais nesse momento que a gente está vivendo, em especial, é a criatividade, né? Aí é onde o bicho pega, mas o mais importante é que a gente tem o Espírito Santo, né? Porque não existe assim, eu sou, né? A criatividade ela não é assim um dom artístico. Todos nós nascemos com essa criatividade, né? A gente vê isso principalmente nas crianças, né? Só que algumas coisas vão minando essa criatividade, né? E principalmente a criatividade, né, em resolver os problemas, né, os problemas do passado, né? Nós temos que ter através de soluções novas, né, para problemas antigos, né? Nós temos que ter soluções novas para os novos problemas que estão surgindo, né? Isso é muito importante. E a criatividade nunca foi tão necessária para nós superarmos e suportarmos esse momento que a gente está vivendo. E é a criatividade, né? Porque a criatividade vem do Espírito Santo, né? É essa criatividade que vai fazer a gente crescer, a gente dar frutos no nosso matrimônio, né? Eu não sei como é que foi assim no tempo de namoro de vocês, mas eu lembro que eu fiz muita coisa, muita loucura, né? Já subi em poste para poder colocar faixa, né? Já fiz, né? Onde a gente estudava tinha aquelas radioaulas, e aí eu mandava mensagem para Jaciara, ela ficava encabulada, né? A gente ia para alguns lugares, né? E aí que tinha música ao vivo, e eu pedia lá as músicas lá para ela, né? Colocava escondido no papel pro garçom, né? E usava da minha criatividade na época do namoro para poder conquistar, né, para poder encantar, né? E quando a gente casa, a gente vai perdendo um pouco dessa criatividade, principalmente porque as preocupações, né, o excesso de trabalho, as preocupações profissionais, as preocupações financeiras, as preocupações familiares vão minando essa criatividade, né? E a gente tem que voltar, né? Voltar a essa essência, né, da criatividade. Né? Voltar a essa essência do namoro, né? Coisas que nós fizemos antes, que foram saudáveis, que foram bacanas, né? Elas devem continuar, né? E eu lembro de muitas coisas que eu fiz, né, no tempo de namoro e que eu estou voltando, principalmente agora, essa necessidade da criatividade, né? Então, como a Jaciara falou, nós temos 20 anos, tem noção? 20 anos que eu aguento essa mulher, né? Brincadeira, né? 20 anos que essa mulher é graça na minha vida, né? E eu levava ela, né, eu fazia questão de levar ela para os lugares, né, pegava ali meu salário ali, que era de estudante, né, a minha mesada, e procurava surpreender ela. E a gente, diante desse momento, a gente fez, né, eu preparei com todo carinho ali no nosso quarto mesmo, um ambiente, né? Ela comprou um presente, a gente ficou ali tomando um bom vinho, né? Relembrando as coisas do passado. E muitas delas não precisam de algo extraordinário para ser feita, né? Você ir, né, relembrar esses momentos, ir ao cinema,
ir à praia. Lógico que a gente não está podendo sair agora, né? Mas são coisas mínimas que você pode assistir um filme ali em casa, né? Lembrar de coisas do passado, né? De momentos bons, de conquistas, né? Que a gente teve, né? Relembrar essas boas memórias, com certeza vão nos ajudar, né? E como eu disse, na questão da comunicação, cada vez mais hoje nós precisamos, né, de um companheiro, né? Nós precisamos de um amigo verdadeiro. Uma das formas de trocar uma das formas da gente ser companheiro nesse momento é trocar as palavras duras, né? Principalmente por agradecimento, né? Por elogio, né? Por compreensão verdadeira, entendendo a limitação do outro, né? Quando a gente, né, infelizmente faz alguns comentários, como a Jaciara disse, isso não agrega em nada da vida das pessoas. Mas a Jaciara, como ela disse, está nessa onda fit agora, né? E, cara, ela tá fazendo umas receitas assim maravilhosas. Ela inventou um cookies. Nossa, eu disse, Jaciara, se tu quiser me amar, todo dia tu tem que fazer esse cookies. É algo sensacional. E o mais incrível de tudo é que ela teve que se reinventar. É a criatividade que veio do Espírito Santo. Por quê? Quando eu casei com a Jaciara, ela não sabia fazer nada de comida, ela não sabia fazer um ovo, né? E aí depois foi para uma pipoca, porque não tem pipoca melhor que a dela, e aí ela também faz um shake maravilhoso, né? Mas de comida ela não faz nada. E agora fez misto quente, né? Saudável, fit, mas esse cookies me conquistou, né? Todo dia, né, eu fico pensando assim, caraca, se ela fizer aquele cookies, né, hoje eu vou me sentir amado. E é justamente isso, a gente pensar no outro, a gente se colocar à disposição do outro. A gente surpreender, na verdade, né? O Espírito Santo, ele traz essa graça de a gente surpreender no dia a dia. Ele também me fez uma surpresa essa semana, né? Porque ele sempre diz que, desde criança, ele tinha um trauma de lavar banheiro e lavar prato, né? Rapaz, não, é porque assim, eu sou o filho mais velho, né? Eu tenho 2 irmãs, e aí a minha mãe, todo sábado, na hora do futebol, né? Na hora do racha com a turma, ela me botava para lavar o banheiro. Véi, eu pensava assim comigo, por que a minha mãe não manda minhas irmãs, né? Ela falava para minhas irmãs, as minhas irmãs diziam que iam, mas não iam. E acabava sobrando para mim, né? E aí, eu tinha trauma de lavar banheiro, velho. De lavar prato e lavar banheiro, eu tinha trauma, né? Isso aí que a minha mãe não tem nada a ver com isso, né? Mas foi uma coisa que aconteceu na minha infância, né? E aí, essa semana, ele... sempre essa parte do quarto, eu que organizo e tudo, né? A gente tem uma pessoa que nos ajuda, mas eu sempre gosto de também colaborar, né? A gente tem que facilitar as coisas. E aí ele foi, quando menos espero, o Thiago lavou o banheiro, arrumou o quarto, nossa, fiquei feliz, porque assim, ele teve uma atitude colaborativa, assim, ele poderia ter já se arrumado o banheiro, ter cobrado, mas eu achei interessante porque ele foi lá e fez, né, e sem esperar, às vezes a gente fica só esperando e ganhou uns pontos positivos aí, né? Olha aí, as coisas melhorando, né? E uma coisa importante, gente, são as palavras, né? As palavras, elas têm um poder de edificar, né, ou de destruir, né? E o mais importante em relação às palavras não é o que você diz, é a forma como você fala. Ser carinhoso, né? Ser compreensivo nas palavras, né? Se você quer agradecer, não é a forma como você... Não são as palavras de gratidão, e sim a forma como você vai dizer. Se você tem algo a acrescentar, não é o que você vai dizer, e sim o segredo está na forma como você diz. Isso é fundamental para os dias de hoje. Eu queria que você pensasse nisso, né? Como é que você está comunicando isso? Né? Quais são as palavras? Não só são as palavras, mas como você está levando isso para o outro? Né? E uma coisa importante também, uma terceira dica, né, que a gente pode, né, que a gente está vivendo isso. O mais importante é que nós estamos partilhando algo que nós estamos vivendo, né? E algo muito importante, principalmente nesse momento, é a relação conjugal, né? O sexo nesse momento a gente não tem que ter vergonha, né? É uma coisa que nos aproxima, que nos eleva, que nos edifica, né? Lógico que muitas vezes a gente só quer né, se satisfazer, né? A mulher ela tem tem a capacidade de, né, ir se satisfazendo ao longo do dia. O homem não, ele quer aquele prazer imediato e a gente tem que saber harmonizar isso, equilibrar isso, né? A relação conjugal, hoje sim, ela nos ajuda demais a crescermos nessa graça do matrimônio. E a gente tem que ter um cuidado, um zelo muito grande, né, de não ser de qualquer forma, né? Às vezes a criatividade, ela também nos ajuda em relação a isso, mas a gente tem que ter o discernimento.
através do Espírito Santo, de como satisfazer o outro, de como se satisfazer, né? A relação conjugal, ela tem que satisfazer ambos, né? E aí você consegue crescer, né? Então, preparar um lugar, não sei, de qualquer jeito, né? Os homens aí começar com um chaveco desde manhã, né? Eu sempre fui bom nesse departamento ó, de somebody love, né? E aí a mulher vai se preparando e ambos são satisfeitos, né? E essa relação conjugal, ela dá fruto, né? E isso é o mais importante. Uma coisa que a gente está vivendo também, que serve de dica, é reviver o tempo do namoro, reviver as conquistas, né? As viagens, você pegar os álbuns das fotos das viagens que vocês já fizeram, né? Ou planejar viagem, planejar seu futuro, né? Mesmo no momento de dificuldade, a gente pode planejar. A gente tem na nossa casa o nosso quadro dos sonhos, né? E a gente tem lá os locais que a gente quer visitar, os planos que nós temos em comum, e a gente fica visualizando, parece coisa de doido, né? Mas isso ajuda demais. Nós precisamos ter plano para o futuro, né? A gente precisa ter um propósito para poder continuar e continuar bem e continuar fazendo o outro feliz. E não pode ser um propósito único, né? Só meu. A gente tem lá as coisas que nós queremos em conjunto. Lógico que tem coisas que são pessoais minhas, mas aí eu vou com sabedoria mostrando para a Jaciara que aquilo pode ser nosso, né? E isso é muito legal, né? Então, revivendo esses momentos familiares, né? A gente gosta muito disso, de viver esse relacionamento com a nossa família, né? A gente revive isso, isso nos fortalece, isso, né, melhora a nossa estima, isso nos dá uma esperança e nos traz uma alegria para poder continuarmos firmes, né? Procurar ajuda, né? Precisamos sim procurar ajuda de um profissional, né? Procurar ajuda de um casal, né? Que viva essa realidade junto com você. Então, se você está passando por essa dificuldade, meu irmão, não tenha vergonha, não tenha medo. Procure ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Ou se utilize de uma forma, através de um texto na família, que possa te ajudar a superar, né? A suportar e a transcender esse momento. E o mais importante de tudo, né? E a última dica que a gente quer deixar: conte com a contribuição, conte com a ajuda divina, né? Deus, ele tem um propósito para cada um de nós, né? E ele nos ajuda através do Espírito Santo, né? Clame por esse Espírito Santo, para que ele possa fazer você se entender, se aceitar como você é, aceitar o outro como ele é, né? Para poder você possa ter essa relação de colaborar um com o outro, sabendo se comunicar, sabendo se comportar e revivendo principalmente através da criatividade esses momentos que já foram bons, né, mas buscando viver momentos melhores para o futuro. E é isso que a gente queria trazer, né, Jaciara, para essa partilha, para essa formação, né? E a gente vai concluir... Fazer um momento, né, de oração. Exatamente. Né? Concluir, né, tudo isso que nós falamos através de um momento de oração, né? Então eu te convido aí, você que nos assiste, a fechar os seus olhos, né? A escutar essa música, né? E a procurar experimentar a beleza, né, do outro, a beleza do matrimônio. Então convido você a fechar seus olhos. Essa música é bem conhecida, ela é bem simples, como o matrimônio deve ser, né? E eu te convido a escutar, né? Meditar. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. Porque é primavera, te amo, é primavera, te amo, meu amor. Trago essa rosa para te dar, trago essa rosa para te dar, meu amor. Hoje o céu está tão lindo,
Hoje o céu está tão lindo, porque é primavera. Te amo, é primavera. Te amo, meu amor. Trago esta rosa para te dar. Trago essa rosa para te dar, meu amor. E nós queremos te pedir, Senhor, através desse momento, Senhor, que Tu possas, através do Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajudar a semearmos tudo aquilo que precisa ser plantado nos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, aproveitando esse momento de primavera, Senhor, nos ajuda a semear boas sementes nesse solo fértil que é o coração do nosso cônjuge. Nos ajuda, Senhor, a semear palavras de gratidão, elogio. Nos ajuda a semear, Senhor, colaboração, a entender o outro, Senhor. Dai-nos a graça da criatividade, Senhor, para fazermos reviver, para fazermos memória, Senhor, de tudo aquilo que Tu já fizeste nas nossas vidas, Senhor. E dai-nos a graça, Senhor, de planejarmos uma vida próspera, uma vida abundante, Senhor, para nossa família e principalmente para o nosso matrimônio, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tu já fizeste, Senhor, em nós e por tudo aquilo que Tu vai fazer. E essa rosa, meu irmão, é o Senhor te mostrando que é simples, é uma atitude simples, diária, no ordinário do teu dia, que você pode fazer e mudar a vida da pessoa que está ao seu lado. São pequenas atitudes, como uma rosa que simboliza algo tão grandioso que é o amor, mas é uma coisa tão pequena, né? Tão frágil, tão delicada. Então são as pequenas atitudes, são as pequenas palavras, são os pequenos reconhecimentos, são as pequenas orações que fazemos juntos, que vão dar fruto, que vão semear e vão fazer esse jardim, né? Independente da estação que você está vivendo, independente da forma como você está, mas que o Senhor te abençoe e te dê a graça, através do Santo Espírito dele, de saber semear no seu matrimônio hoje boas sementes, porque pode ter certeza, o coração do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo, é um terreno fértil que o Senhor preparou, que está só esperando você semear essa planta, semear essa rosa, semear essa palavra. E para finalizar, eu vou deixar para cada um de nós, as nossas casas, como o Tiago falou, tudo é tão simples e são pequenas coisas. E assim como as estações, como as plantações, como as sementes, elas crescem nesse solo, existem sempre poucas coisas para nós fazermos simples no dia a dia, que nos levarão àquilo que a gente deseja. Então eu te convido a você em casa, escreva no papel cada um 6 coisas que você acha que é importante para esse semear, para esse cuidar, para que essa semente ela possa crescer. Se a gente for ver, nessa semana a gente teve a oportunidade de criar uma experiência da Nicole, uma sementinha. Na escola, né? Do feijão. Ela nunca tinha feito, gente. Meu Deus do céu, como é? Tu não teve infância, não. Só pode, né? Eu nunca fiz essa ela experiência. Ela nunca teve. Colocou o feijãozinho lá com algodão, aquela coisa toda, e brota lá. Ela tá encantada com esse negócio. Gente, todos os dias eu vou lá olhar. Eu estou encantada, tão feliz, vendo aquela vida. E é isso que a gente tem que fazer com o próximo, né? Com o nosso cônjuge, levar vida para a vida do outro. Eu estou vendo vida naquela planta. E essa semente são pequenas coisas que eu faço, eu e a Nicole. A gente bota água, a gente precisou de um algodãozinho, que é como se fosse a terra, a gente coloca no sol, a gente cuida, porque alguém está botando a água, né? Alguém está colocando no lugar certo, são poucas coisas. Então, que nesse exercício agora, nesse papelzinho, coloque 6 coisas. São meia dúzia de coisas que são verdadeiramente importantes na vida da gente.
E nesse momento especial, para essa conquista, para o nosso matrimônio, para a nossa relação, 6 coisas que você acha que precisa para essa sementinha crescer no seu coração, essa sementinha que o cônjuge colocou nesse solo fértil, que é o seu coração. O que é que precisa para poder ela crescer? E não tenha vergonha não, cada um faz o seu, certo? Você coloca lá no papel as 6 coisas que para você são importantes, né? A sua esposa coloca e depois vocês podem trocar esses papéis, né? E sabe o que é mais incrível? É que a Jaciara nunca tinha feito essa experiência e ela achava que não ia nascer nada, né? Mas sabe o que é mais incrível? Bastou uma pessoa acreditar. A Nicole, que é uma criança de 4 anos, ela olhou para a Jaciara e falou assim: mamãe, vai nascer sim. Né? Basta um acreditar, né? E o milagre acontece, porque a gente conta com uma graça especial, né? A graça de Deus, né? A graça do matrimônio, o sim que nós demos a ele, o sim que nós demos ao outro, basta um acreditar e o milagre acontece, né? Então, aconteceu porque a Nicole, de 4 anos, olhou para a Jaciara e falou assim: mamãe, vai nascer sim. E ela está perplexa, agora vai virar uma agricultora, né? Amém. Pois vamos receber a bênção, que pela intercessão de São Francisco de Assis, Santa Teresinha e São João Paulo II, o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó, e não esquece, Amém. Viu? Curta aí, compartilha com seus amigos, né? Toca o sininho aí, toca o sininho, curta e compartilhe, né? Seja um divulgador dessa mensagem de esperança, porque pode ter sido bom para você, mas pode ter certeza, você pode, através dessa formação, através dessa partilha, né, ajudar algum casal que está precisando, né? Muito obrigado, foi muito bom estar com vocês, que o Senhor nos abençoe e nos guarde ainda mais. Um beijo no coração e até a próxima oportunidade. Amém. Que Deus nos abençoe.